Olá, pessoal. Então, muito obrigado aí a toda a audiência do vídeo do 6% que eu mostro ali que todos os títulos, quando eles estão sendo negociados a IPCA mais 6, tudo que você tem na carteira também passa a render IPCA mais 6 daquele momento em diante, tá? Ah, eu vi que teve bastante comentário. Vamos ver se eu consigo responder pelo menos as dúvidas mais importantes, né? Agora confundiu muito, eu fico chateado. A gente quer tentar esclarecer, mas às vezes fica confuso mesmo. Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco mais aí nos próximos dias. Ó, vamos ver aqui, ó. Todavia, este último ficou meio confuso quando fala que sim, todos os seus títulos também estão rendendo IPCA mais 6 na linha. IPCA mais 6. Tá. Na linha desse raciocínio, então, por exemplo, quem comprou 1º de julho o IPCA 45, taxa de 6,5, tá? Se a taxa cair em março de 25 para 5%, os títulos nesse cenário passarão a render IPCA mais 5? Sim. Sim, pessoal. Um sim muito claro. Tanto que você ganha um prêmio. Ó, olha só. Você tem o título rendendo 6,5. Comprou a 6,5, tá? E aí a taxa caiu para 5. Dali, do momento que deu lá no Tesouro IPCA mais 5, dali até o vencimento vai ser IPCA mais 5. Também, tá? Tanto que você ganha um prêmio por ter tido o título a 6,5, que é o famoso ganho de marcação a mercado. Porque o preço do título vai aumentar, como todos eles chegam no mesmo valor nominal atualizado, o título a 6,5 tem que ter um preço mais baixo, porque ele dá passos. Vamos pensar nisso como uma corrida, uma caminhada, uma maratona até um determinado ponto. Então, se a sua taxa é 6, todos eles vão chegar no mesmo lugar. Se a sua taxa é 6,5, o seu passo é maior. Então, você está mais longe da linha de chegada porque seus passos são maiores. Logo, esse mais longe da linha de chegada quer dizer mais barato. Se a taxa agora é 5, você está mais perto da linha da chegada e os seus passos são menores. Se a taxa é 3, seus passos são menores ainda, você está muito perto da linha de chegada. Ou seja, esse perto da linha de chegada quer dizer mais caro. O preço está mais próximo do valor nominal atualizado. Tá? Só que o grande problema da marcação a mercado, então, por exemplo, nós ganhamos esse prêmio, mas aí nós temos que vender o título para botar esse prêmio no bolso, né? E isso é um problema, porque aí, ao vender o título, nós estamos abrindo mão do período completo. E o período completo é o que manda. Em última análise, última análise, análise final, o período completo é o mais importante, porque é a sua rentabilidade total quando você investiu o dinheiro. Porque o que acontece quando a taxa sobe? O preço cai de maneira nominal ou de maneira relativa, mas ele cai. Sempre ele cai, seja de maneira nominal ou relativa. Quando a taxa, ao contrário de subir, ela cai, o preço vai subir de maneira nominal e muitas vezes real, praticamente sempre. Só que é daquele período em diante, daquele dia em diante, ou até que a taxa mude o patamar. Mas é sempre do dia em diante. E o que aconteceu antes é reajustado pelo preço. Por isso que eu falo tanto no canal, pessoal, que a marcação a mercado é ilusória, é uma ilusão. Porque oscilação sempre vai ter.
sempre vai oscilar. E se a gente ficar tentando perseguir cada oscilaçãozinha para tentar tirar algum ganho disso, a gente vai fazer muito giro na carteira e vai abrir mão do quê? Do acúmulo de longo prazo. Porque para realizar o ganho de marcação, você tem que vender. Esse é o grande problema. Mesmo que você me diga, mas eu vou vender parte. Sim, você não vai ter, digamos que você ganhou 30% da marcação a mercado, então você tinha um título, você vende 0,30. Agora você tem 0,7 títulos. Você está acumulando menos no futuro. Né? Porque você vai estar acumulando 0,7 títulos e não um título inteiro como tinha antes. Né? Tá? Então, quando a taxa cai, sim, os nossos títulos passam a render daquele momento em diante IPCA mais 5. Esse argumento, pessoal, era muito utilizado por quem queria te sugerir para vender os títulos e realizar o ganho de marcação no mercado lá em 2019. Né? Lá em 2019, quando as taxas começaram o ano em 4,5 e terminaram em 3. E aí eles diziam assim, o seu título agora ele está rendendo IPCA mais 3. Mas aí que tá, pessoal. Oscilar sempre oscila. Né? Então, se sempre oscila, aonde que eu ganho mais? Deixando o tempo passar e acumular. E não indo atrás da oscilação, entende? Então, quando a taxa cair forte, como nesse exemplo aqui, a gente vai ter que fazer o raciocínio todo ao contrário. E vai ter que se segurar muito, né? Para não desperdiçar aquela taxa boa realizando o lucro que é essa diferença, que é um prêmiozinho, né? Que a gente tem lá no extrato, que a gente vê quando a taxa cai. E como o que importa sempre é o período total, pessoal, tem uma coisa também. Hoje as taxas estão em IPCA mais 6, então todos os meus títulos passam a render IPCA mais 6. Se elas forem para IPCA mais 7, todos os títulos daquele momento em diante vão render IPCA mais 7. Quando cair para IPCA mais 5, todos os títulos passarão a render IPCA mais 5. Isso não impede, qualquer oscilação que aconteça, não impede que no futuro a coisa retorne para o basal de 1 ano antes, de 2 anos antes, de 3 anos antes, de qualquer período anterior. Não impede. O fato do título ir para 5% não impede que depois ele volte para 6 ou volte para 3. Por isso que não vale a pena a gente trocar a posição ou mudar. Eu sei que não foi esse o objetivo da pergunta. O objetivo da pergunta era só entender. Mas daquele momento em diante, até que a taxa mude. Então, pessoal, o resumo da ópera é que a gente tem que entender isso tudo, porque quanto mais a gente entende e olha os exemplos e vê como o título se comportou, etc., a gente vai vendo que isso sempre acontece, que isso é rotineiro no mercado financeiro, e a gente, vendo que uma coisa é rotineira, que essas mudanças acontecem sempre, a gente tira a emoção do investimento. Porque, veja, se sobe e desce, varia, troca de taxa 3 vezes ao dia, uma hora a taxa está muito alta, outra hora a taxa está muito baixa, etc, etc, não vale a pena eu entrar nessa ciranda e abrir mão do longo prazo, porque no longo prazo é certo que eu ganho. E aí eu tiro um fator emocional. Então, quando a taxa sobe, o meu saldo cai, eu não devo sentir nenhuma emoção com aquilo. Quando a taxa cai, e aí o meu título vai se valorizar muito, eu também não tenho que me emocionar com isso. Porque isso é rotineiro. Isso sempre vai acontecer. E não impede que continue acontecendo naquela direção ou que troque para outra direção. Então, quanto mais a gente
estudar, acompanhar, ver casos, ver comportamentos de títulos, de períodos diferentes, em fases diferentes, com durações diferentes, mais conhecimento a gente for construindo, melhor para nós, porque a gente, de certa maneira, vai ter uma precaução quando acontecer um movimento direcional na taxa mais forte, e aquilo ali a gente sabe que é no momento, é naquele momento. E depois pode voltar, ou pode não voltar, ou pode piorar, ou pode melhorar. Enfim, o único certo é o longo prazo. O longo prazo, ficando até o vencimento do título. Não é um longo prazo a perder de vista. Não, é um longo prazo com vencimento do título. Com isso aí a gente ganha muito de qualquer marcação e não tem erro. Então, esse é o ponto, é tentar tirar a emoção para que a gente consiga vencer no longo prazo. A gente tem que tirar a emoção para não mexer na carteira. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.